Tem gente aqui, seu Elcio, por exemplo, que dão palestras falando de Jesus. Para falar de Maria não é difícil, gente. Desde a anunciação do anjo, da concepção, do nascimento de Jesus, toda a trajetória de Maria acompanhando seu filho, sempre acompanhando o Filho amado, até a crucificação, morte e ressurreição. Inclusive, depois Maria continuou com os apóstolos, disseminando o Evangelho, correto? E nós espíritas temos a graça de saber mais coisas de Maria. Nós sabemos, por exemplo, que ela trabalha num hospital lá no Vale dos Suicidas, um hospital chamado Maria de Nazaré, onde ela e uma extensa turma chamada os Servos de Maria recolhem aqueles irmãozinhos que cometeram suicídio, né, aquele atentado violento contra a própria vida, e ajudam aquelas criaturinhas a se recompor, a ter um pouco de equilíbrio e poderem caminhar sozinhos. Então, de Maria nós conseguimos informações. E de José? Bom, de José nós sabemos que ele foi escolhido para ser o pai de Jesus, que era um senhor já bem idoso, viúvo, com filhos. Sabemos também que a Igreja Católica escolheu José para ser o protetor, o padroeiro da igreja. E comemora o dia desse santo carpinteiro no dia 19 de março. 19 passado foi comemorado o dia de São José. Eu pergunto para vocês, o que nós sabemos de Maria e de José antes da anunciação do anjo? Nós temos informações? Vocês sabem alguma coisa? Pois é. De hoje em diante nós vamos saber alguma coisa. Vamos tentar desvendar esse mistério. Porque essa parte da história que eu contei aí para vocês, todos nós conhecemos, mas antes da anunciação do anjo, é muito difícil a gente saber alguma coisa. Por quê? Porque se a gente se basear só na literatura oficial, nos evangelhos canônicos, tem muito pouca informação, né? Não tem quase que informação nenhuma. E seria muito interessante a gente entender por que Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Por que José foi o escolhido ou foi por acaso? A doutrina espírita me diz que nada é por acaso. Então seria interessante eu voltar lá com os pais de Maria, a juventude, a infância dela, de José também, se eu conseguisse informações, seria muito importante. Mas como na literatura oficial, nos livros canônicos, nos evangelhos canônicos, eu não consigo informações, a gente teve que garimpar em outro tipo de literatura. Aí a gente foi atrás de um livro chamado Corão, ou Alcorão, que vocês devem saber que é o livro sagrado do islamismo. Para quem tiver curiosidade, vão no Corão, ou Alcorão, como queiram, no capítulo 19. Para a gente ter ideia do quanto é grande Maria, tem um capítulo inteirinho dedicado a Maria e traz informações bem interessantes a respeito de Jesus, é claro, e de José. Mas tem outro tipo de literatura, que eu também me baseei, que é um outro livro muito pouco conhecido por a gente aqui do Ocidente. Lá no Oriente Médio ele é bem conhecido. É o chamado Proto-Evangelho de Tiago, que eu sugiro que quem quiser depois baixe pela internet e leia, que traz informações muito importantes sobre o nascimento de Maria, por exemplo, né? A consagração dela ao templo. Com 12 anos ela saiu do templo. Então é um livro que tem muitas informações. Ele narra a história de Jesus. Ele é conhecido também como Natividade de Maria, esse proto-evangelho de Tiago. Tem esse segundo nome. Contudo, é um evangelho apócrifo. E vejam que eu citei no começo os evangelhos canônicos, e agora eu estou falando em evangelho apócrifo. Então eu vou relembrar para nós aqui a diferença entre apócrifo e canônico, porque a gente está falando dos dois tipos de evangelho. E isso tem a ver com a consideração, com a visão da Igreja Católica com relação a esses livros sagrados. Qual o livro sagrado
da Igreja Católica? A Bíblia Sagrada. Quantos livros tem a Bíblia Sagrada? 73. Desses 73, 46 são do Antigo Testamento e 27 do Novo. E como que foram escolhidos? Através de concílios, onde se reúne os papas, o Papa, né, os cardeais, arcebispos, enfim, as pessoas responsáveis pela Igreja Católica. Então, eles se reuniram a primeira vez e decidiram que esses 46 livros vão fazer parte do Antigo Testamento. Se reuniram de novo, confirmaram, se reuniram mais tarde em outro concílio e decidiram que esses 27 livros agora fazem parte do Novo Testamento. E esses livros que foram escolhidos, todos obrigatoriamente foram escritos pelo povo de Deus, representavam a palavra de Deus. Mas tem outros livros que foram escritos pelo povo de Deus e não fazem parte disso. Aqueles que eles escolheram como verdadeiros, eles colocaram num relatório, uma relação de livros. Esses são verdadeiros. E aquele relatório eles chamam de canon. É o canon bíblico. Logo, o livro que está naquela relação de verdadeiro é canônico. Representa a palavra, a vontade, a voz de Deus e pode ser usado para conhecimento e para doutrina. Os apócrifos, não. Os apócrifos foram escritos pelo povo de Deus, mas eles têm alguma diferença ali que eles não gostaram. Então, eles são usados mais para conhecimento, para a história. Inclusive, esse proto-evangelho de Tiago, ele foi muito usado pela Igreja Católica, para ela entender o início da história de Jesus, e ele gozou de grande estima lá entre os primeiros cristãos, que foram os primeiros padres da Igreja Católica, São Clemente de Alexandria, São Justino e Orígenes. Eles usaram muito esses evangelhos. E ele influiu muito na liturgia e principalmente na mariologia da igreja. No decorrer desse estudo, vocês vão entender por que esse proto-evangelho influiu bastante na mariologia da Igreja Católica. Esse proto-evangelho, ele começa com o nascimento de Maria. Ele vai trazer os nomes dos pais de Maria, que alguns devem saber por aí, né? Ele vai trazer a anunciação do anjo, a concepção, o nascimento de Maria, né? E vai levar para frente. Ela foi consagrada ao templo, foi entregue ao templo com 3 anos de idade, a gente vai entender isso. Ficou até os 12 no templo, teve que sair de lá. A gente vai explicar tudo isso pela visão do proto-evangelho de Tiago, né? Então vejam que ele vai falar da perseguição das crianças, ele vai falar dos sonhos de José, que José teve que sair, como que foi escolhido José para ser o pai de Jesus, tudo que aconteceu mais ou menos naquela época. Então é algo bem interessante como história para o nosso conhecimento, para a gente entender mais ou menos por que foi escolhido Maria e José para serem os pais de Jesus. Esse texto ele é bem completo e muita coisa ele fecha com os evangelhos canônicos, né? Então, o que eu vou relatar agora vai estar eu extraí do proto-evangelho de Tiago. É claro que eu peguei só as partes que interessam para esse nosso estudo de hoje. Tem muita coisa muito interessante que era bom vocês lerem depois com o tempo. Ele começa dizendo assim: conforme as memórias das 12 tribos de Israel, existia um homem muito rico, riquíssimo, chamado Joaquim. Seus donativos eram sempre em dobro. E ele dizia: o que sobra eu ofereço pelo meu povo, e o que eu devo, eu dou para o meu Deus para pagar, para saldar os meus pecados e conquistar a sua graça para mim e para minha família. Um dia, durante a grande festa de Israel, a saber, tinham 3 festas muito grandes naquela época. Essa era a maior de todas, quando os justos faziam seus donativos.
Um tal de Rubens se colocou na frente de Joaquim e disse: como tu não gerastes um rebento para Israel, não és digno de dar donativos. Joaquim se mortificou, ficou muito chateado, muito triste, e foi ao templo consultar o censo genealógico para ver se realmente ele era o único justo que não tinha gerado um filho para Israel. Ao verificar no censo genealógico, Joaquim percebeu que ele realmente era o único justo que não tinha gerado um filho, já idoso, né? Contudo, ele lembrou que o Deus de Israel deu a Abraão, se alguém lembrar da história de Abraão e Sara, Abraão já idoso teve um filho, Isaque. Então, Joaquim lembrou disso, mas mesmo assim, muito triste, mortificado, não voltou para sua casa, para Ana, sua esposa. Joaquim se dirigiu para o deserto com todo o seu rebanho e com todos os seus assistentes. Chegando ao deserto, montou a sua tenda e jejuou por 40 dias e 40 noites. E Joaquim dizia para si mesmo: não comerei nem beberei até que meu Deus me visite, que as minhas orações me sirvam como alimento. Ana, sua esposa, pelo mesmo motivo de não ter um filho, ficou desolada em casa. Dizia ela: ficarei chorando a minha viuvez, porque o marido foi embora, né? E a minha esterilidade, porque não tinha filho. E isso aconteceu tudo nessa grande festa do Senhor. Quando, afinal, chegou novamente a grande festa do Senhor, vejam que aí passou um intervalo de 1 ano. Chegou novamente a grande festa do Senhor, mesmo profundamente triste, Ana, convencida pelas suas serviçais, retirou os seus trajes de luto após 1 ano, pôs o véu e os trajes de bodas e desceu para o jardim na 9ª hora e assentou-se sobre a sombra de um loureiro e fez a seguinte oração: ó Deus dos nossos pais, bendizei-me como fizestes com o ventre de Sara. Então Ana agora lembrou do que Joaquim havia lembrado no início, que Deus concedeu a Abraão e Sara um filho já na velhice. Quando ela terminou a sua oração, apareceu para ela um anjo do Senhor e lhe disse: Ana, Ana, o Senhor ouviu as tuas preces. Eis que conceberás do teu ventre, e da tua família se falará por todo o mundo. Veja uma promessa que o anjo fez para Ana: vais conceber do teu ventre e da tua família se falará por todo o mundo. E Ana respondeu: glória ao Senhor meu Deus, se for me dado menino ou menina, fruto da bênção do Senhor, ofertá-lo-ei ao meu Senhor e todos os dias da sua vida estará ao seu serviço. Nesse momento, Ana, sem saber se ia ter um filho ou uma filha, consagrou a criança para Deus, né? Cumprindo-se, nesse momento também, quando o anjo terminou essa anunciação para Ana, chegam 2 mensageiros dizendo para ela: Joaquim, teu marido, está de volta com o seu rebanho e seus ajudantes, porque lhe apareceu um anjo que lhe disse: Joaquim, Joaquim, Deus ouviu as tuas preces, eis que Ana conceberá de seu ventre. Ok. Então Joaquim voltou e, cumprindo-se o tempo para Ana, ela concebeu no 9º mês e perguntou à parteira: a quem dei a luz? E a parteira respondeu: a uma menina. E Ana exclamou: eis que minha alma foi exaltada. Colocou a menina no berço e, quando se cumpriu o tempo definido pela lei, ela se purificou, deu de mamar a menina e colocou o nome de Maria. Está aí como nasceu Maria, né? Quando Maria completou 3 anos, Joaquim já queria levar com 2, Ana não deixou. Quando completou 3 anos,
Joaquim disse para Ana: chame as meninas hebreias virgens e que de duas em duas tragam uma lâmpada. E à noite levaram Maria, para que a menina não olhe para trás e se perca com as coisas do mundo. Com 3 anos de idade, à noite, levaram Maria para o templo. E a menina ficou lá e os pais voltaram muito felizes para casa porque ela não olhou para trás. E Maria ficou no templo, diz o texto, como uma pomba recebendo o alimento direto das mãos de um anjo. Contudo, quando Maria completou 12 anos, os sacerdotes se reuniram e disseram: bom, Maria atingiu os 12 anos, o que nós vamos fazer agora para ela não macular o altar? Aí os sacerdotes falaram para o sumo sacerdote: o altar está aí à tua disposição, entra lá e ora ao Senhor, o que ele te disser, nós o faremos. Então ele colocou o manto com as 12 sinetas, representando as 12 tribos de Israel, entrou no altar e orou ao Senhor. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor e lhe disse: Zacarias, sai e chama todos os viúvos da região, que todos tragam o seu bastão, e aquele que ao Senhor mostrar o sinal será o marido da Virgem do Senhor. Zacarias retirou-se do altar, mandou os mensageiros avisarem todos os viúvos da região para que se apresentassem ao templo. José, já viúvo, com filhos, separou o seu bastão e se reuniu aos demais viúvos e se apresentaram ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote Zacarias pegou então todos os bastões, reuniu todos os bastões, entrou no templo e começou a orar. Quando terminou a sua oração, Zacarias voltou aonde estavam os viúvos e foi devolvendo para cada um o seu bastão. E nada, absolutamente nada acontecia. Até que ele entregou o último bastão para José. E desse bastão saiu uma pomba que subiu, voou e voltou e ficou voando em círculos ao redor da cabeça de José. Vou fazer um adendozinho aqui. Se vocês pesquisarem São José, vai aparecer um senhor idoso com um bastão, e naquele bastão tem uma planta, um lírio. Tem um evangelho que diz que não foi uma pomba que saiu, foi uma planta que nasceu quando ele pegou o bastão, nasceu, cresceu e floresceu. Então, por isso, é o significado daquele lírio no bastão de São José. Mas esse texto diz que a pomba ficou circulando a cabeça de José, né? Aí o sacerdote disse: a ti, José, cabe receber sob teu teto a Virgem do Senhor. E José respondeu: meu Deus, eu tenho filho, já sou idoso. Eu não quero ser motivo de chacota para os filhos de Israel. Ao que o sacerdote falou: tema o Senhor teu Deus e recorde o que ele fez com Datã, Abirom e Corete. Esses 3 sujeitos aqui, eles enfrentaram Moisés bem antigamente. E Moisés rezou ao Senhor e o chão se abriu e engoliu os 3. Então o sacerdote tema e lembre o que aconteceu com Datã, Abirom e Corete. É evidente que José se assustou, né? E disse: então, vou levar a Virgem do Senhor para minha casa. Não tinha outro jeito, né? Muito bem. José levou a Virgem do Senhor para sua casa e disse para ela: trouxe-te para minha casa, mas vou continuar com os meus trabalhos. Nosso Deus vai te proteger. Um dia, Maria, já em casa de José, tomou um cântaro e foi enchê-lo de água. Chegando no poço,
ela ouviu uma voz que dizia: Salve Maria, cheia de graça. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, se assustou, correu, voltou para casa, pegou o seu tear e continuou tecendo como se nada tivesse acontecido. Mas nós sabemos que ali estava acontecendo a anunciação do anjo, que é igual, nesse proto-evangelho que eu estou relatando para vocês, igual aos evangelhos canônicos. E a gente sabe como é que termina isso, com Maria dizendo: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Né? Muito bem. Quando Maria atingiu o 6º mês de gravidez, José retornou de suas obras. Quando Maria atingiu o 6º mês, José retornou de suas obras. Ao chegar em casa, evidentemente, ele percebeu que ela estava grávida. Então, bateu em seu próprio rosto, atirou-se ao chão sobre um manto, chorando amargamente. Como me apresentarei ao Senhor meu Deus? Como orarei por esta menina que recebi virgem do templo do Senhor e que não soube vigiar? Será que o que aconteceu com Adão aconteceu comigo também? Porque enquanto Adão estava orando, a serpente veio e enganou Eva. Será que foi isso que aconteceu também? Então, José levantou-se e chamou Maria e disse a ela: Que fizeste tu que eras a predileta de Deus? Como tiveste coragem de fazer isso? Esqueceste do teu Deus, Maria? Como manchaste a tua alma, tu que foste criada nos santos dos santos, recebendo o sustento das mãos do anjo? Ela chorou amargamente e disse: Permaneço pura, pois não conheço varão. E José respondeu: Então, de onde vem o que carregas no ventre? Maria respondeu: Juro pelo Senhor meu Deus que não sei como isso aconteceu. José, muito preocupado, deixou Maria pensando o que ele podia fazer com ela e disse para si mesmo: Se eu escondo o seu erro do povo de Israel, estarei indo contra a lei do Senhor. E vocês lembram, José era um homem muito justo. Se a denuncio ao povo de Israel e o que aconteceu foi por intervenção divina, estarei condenando um inocente à morte. Por quê? Aqui é interessante nós entender o que acontecia naquele tempo, quando havia infidelidade, vamos chamar assim. Então, quando acontecia a infidelidade conjugal, ou o estupro, ou coisa assim, era diferente os castigos. Se uma mulher virgem, prometida para alguém, tivesse um caso com a outra pessoa, aquele sujeito tinha que casar com a virgem, pagar 40 ciclos de prata para o pai da moça e nunca mais podia deixar dela. Se ela já fosse prometida ou casada e tivesse relação com outra pessoa, se ela morasse na cidade, os dois eram apedrejados até a morte. Se ela morasse no interior, só o sujeito era apedrejado até a morte. Por que a diferença? Porque eles diziam que quando a mulher mora na cidade, ela podia pedir socorro. Se ela não pediu socorro, logo ela estava gostando, estava querendo. Então ela seria apedrejada também. Essa era a lei daquela época. Então, o que aconteceria com Maria, que morava na cidade, estava prometida e estava grávida? Apedrejada até a morte. Né? Bom, continua o texto dizendo que logo veio a noite, mas um anjo do Senhor apareceu para José e disse: Não se preocupe com esta menina, o que aconteceu, o que ela traz no seu ventre é devido ao Espírito Santo. Ela dará à luz e colocar-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A reação de José foi essa: levantando-se José, glorificou ao Deus de Israel por conceder tamanha graça e continuou com Maria. Essa foi a reação de José. Entretanto, no dia seguinte, Anás, o escriba, veio até a casa de José e perguntou por que José não foi na reunião no dia anterior. E José disse: eu estava cansado da viagem, resolvi ficar um dia em casa descansando.
E Anás virou o olho e viu Maria grávida de 6 meses. O que Anás fez? Foi até o sumo sacerdote e disse: José pecou contra Deus e contra o povo de Israel, e tu é o responsável por ele. E o sacerdote, não acreditando, mandou um grupo verificar o que tinha acontecido. E eles chegando lá, os enviados, encontraram Maria como Anás havia falado. Evidentemente, ela estava grávida de 6 meses, né? E levaram Maria e José para o tribunal. E o sacerdote perguntou: por que fizeste isso, Maria? Por que manchaste tua alma, esquecendo o Senhor teu Deus? Tu que foste criada no santo dos santos e recebi o sustento das mãos do anjo, que ouviste os hinos e dançastes diante de Deus, por que você fez isso, Maria? Ela passou a chorar amargamente e disse: juro pelo Senhor meu Deus que permaneço pura diante dele. Não conheci varão algum. Então o sacerdote, virando-se para José, disse: por que você fez isso, José? José respondeu: juro pelo Senhor meu Deus que permaneço puro perante ela. O sacerdote esbravejou e disse: não jures em falso, fala a verdade. Fraudaste o teu casamento não declarando ao povo de Israel. Se ele tivesse declarado o casamento, estava tudo certo. Mas como ele não casou com ela, ele não declarou, então ele estava fraudando o casamento, né? Não inclinaste tua cabeça sobre o braço forte de Deus que bendisse a sua descendência. José se calou. O sacerdote disse a José: devolve a virgem para o templo de Deus, e ainda bebereis da água da prova. Essa água da prova era uma beberagem que os sacerdotes faziam para você conhecer o teu pecado. Quando você achava que estava certo e não estava, você bebia aquela água da prova, te levavam para as montanhas e você ficava lá. Aquela água fazia o efeito, você ficava tonto, ia cair, se machucar, às vezes até morrer. Então fizeram José beber a água da prova, mandaram eles pela montanha, porém ele voltou são e salvo. Fizeram o mesmo com Maria, grávida de 6 meses, bebeu a água da prova, foi para a montanha e voltou sã e salvo. O povo, ao ver aquilo, que Deus não mostrou o pecado neles, se espantaram, né? E disse o sacerdote: visto que o Senhor não indicou o vosso pecado, também eu não vos condeno. A seguir liberou Maria e José. E José voltou para sua casa, alegre, louvando ao Deus de Israel. Bom, aqui termina o que eu queria falar para vocês do proto-evangelho de Tiago. Então, vocês viram como que foi escolhido José, como que nasceu Maria, e agora a gente vai continuar analisando as virtudes de Maria e de José e o que a gente pode aprender com isso. Então, analisando essa história, vocês viram que Joaquim e Ana queriam ardentemente ter um filho, correto? Queriam. Quando tiveram esse filho, o que eles fizeram, que foi Maria? Com 3 anos, mandaram para o templo. A gente fica pensando, será que eles agiram certo? Essa atitude deles mostra que essas pessoas tinham uma fé fora do comum. Em primeiro lugar, o que vinha para eles? Deus. Deus em primeiro lugar, acima até do próprio filho. Se vocês lembrarem de Abraão e Sara, que tiveram só Isaac, lá numa altura, com 12 anos de idade, Deus pediu para Abraão fazer um sacrifício e levar um piazinho junto. E ele ia sacrificar o próprio filho. Por quê? Porque esses justos de Israel, Deus acima de tudo, a pronto de entregar o próprio filho. Tanto esse proto-evangelho como o Corão, que foi onde pesquisei, contam essa mesma história. E dizem também que quando Maria chegou no templo, quem recebeu ela lá foi um tal de Zacarias, que era um sacerdote. Esse Zacarias era casado com uma mulher chamada Isabel. Pais de quem?
Zacarias e Isabel? João Batista. Ele era primo de Maria. Se Zacarias era sacerdote e era primo de Maria, logo pertencia à tribo dos levitas que forneciam os sacerdotes para Israel. Porque naquele tempo, para ser sacerdote, não era estudar, me preparar. Naquele tempo você tinha que pertencer para uma tribo. Por quê? Porque tinha que ter a conexão com Deus. O que é a conexão com Deus para eles naquele tempo? Mediunidade aflorada. Tinha que ter aquela conexão. Precisa pertencer para as famílias próprias, né? Porque sacerdote é aquele que tem a conexão com Deus. E Maria foi crescendo dentro do templo, sempre destacadas nas virtudes que já tinha. Mas se ela foi crescendo dentro do templo, por que ela saiu do templo com 12 anos de idade? É outra pergunta interessante, né? Aí a gente tem que voltar lá nas leis mosaicas, num livro chamado Levítico. Esse livro ele fala sobre as impurezas. E ele fala que a mulher, quando está menstruada, nas regras, ela se torna impura. E tudo que ela tocar, absolutamente tudo, fica impuro também. E aí eles têm que fazer um trabalho bem difícil para purificar de novo aquilo. Então, Maria, com 12 anos, iniciando a vida adulta, tudo que ela fosse tocar durante a sua menstruação ia ficar impuro. Ah, mas é 3, 4 dias. Não. Mesmo quando termina o fluxo, por mais 10 dias elas são impuras. Isso nos leva a 13 ou 15 dias por mês. Então, era necessário tirar a Maria de lá, porque senão ia ficar deixando tudo impuro, né? Esse sistema do impuro ainda acontece na Índia, não acontece? Acontece na Índia, acontece lá para os hebreus, ainda acontece. É a mesma coisa, as leis mosaicas estão vivas lá. Uma das revelações, a primeira revelação, né? E como Maria já era órfã nessa época, porque a gente comentou no começo, o pai já idoso, a mãe idosa, ela já era órfã, então era muito mais lógico que ele pegasse um senhor idoso que ia dar menos problema, mas acabou dando problema do mesmo jeito, né? Há relatos que Maria tinha entre 12 e 14 anos nessa época. Ao ler os evangelhos canônicos, muitos textos apócrifos e pesquisando também, não encontramos informação nenhuma que indique que tenha havido alguma relação conjugal, carnal, entre Maria e José. Mas isso é muito controverso e a gente não vai entrar aqui em controvérsias. O que importa para nós é o corpo doutrinário de Jesus, não o corpo físico. Isso não importa para nós. Importa o que ele veio trazer, o que ele veio mostrar para a gente. Muito embora a gente sabe que o mundo espiritual tem condições, sim, né, de fazer acontecer uma união sem relações, não é mesmo? Mas por que tudo isso se a gente sabe que o corpo vem do corpo, mas o espírito vem da onde? O espírito vem de Deus. Nós não conseguimos gerar um espírito, nós geramos um corpo, não é mesmo? O fato é que em toda a literatura que a gente conseguiu pesquisar, esse processo de fecundação não se deu de maneira natural. Mas o que mais importa é o corpo doutrinário de Jesus. Com relação à genealogia de José, de onde é que veio? A gente conseguiu informações em Mateus capítulo 1, versículo 15 a 16. Mateus diz assim, ó: Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria. Portanto, segundo Mateus, o pai de José era Jacó e a mãe se chamava Raquel. Só a título de informação. Já em Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 3, verso 23 em diante, diz assim: Jesus, ao começar, tinha uns 30 anos, e segundo se acredita, era filho de José, que era filho de Eli, que era filho de Matate, que era filho de Levi. E Lucas vai até uma altura lá e vai terminar em 7. 7 era filho de Adão, e Adão era filho de Deus. Então vejam que um evangelista quer mostrar que José é hebreu, descendente de Abraão.
Lucas não. Lucas quer mostrar que José é filho de Deus. E Lucas mistura um pouco a genealogia de José e de Maria para chegar lá em Deus, né? Mas isso é tudo questão de literatura. Tem outros evangelhos apócrifos que falam o nome dos filhos de José, oriundos, é claro, daquele primeiro casamento, que seriam Judas, Justo, Tiago e Simão. Portanto, 4 filhos homens, e as filhas de José, que seriam Acia e Lídia. Mas também tem controvérsia nos nomes. Tem outros evangelhos que dão outros nomes. Mas o importante é que teve 4 filhos e 2 filhas. Mas continuando, temos relato em Lucas, no capítulo 2, verso 51, que ele diz: Jesus lhe era submisso, mesmo sendo Jesus. A gente conhece aquela passagem que José vai buscar ele lá com 12 anos, perdido. Ele diz, não, foi submisso. Então o Evangelho conta que Jesus era submisso a José. Já no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, verso 19, diz assim: José, seu esposo, sendo justo. Naquela época, um homem justo era aquele que cumpria todas as leis mosaicas. Na verdade, José foi um homem muito justo. Os evangelhos narram muito pouco da vida de José. O fato é que José viveu por atitudes. Vejam que em evangelho nenhum, Mateus, Marcos, Lucas e João, não temos uma palavra, nem uma palavra atribuída a José. Vocês ouviram alguma palavra de José nos evangelhos canônicos? Não tem nenhuma palavra. Mas os evangelhos e a literatura católica exaltam José, que por ele viver segundo a obediência da fé. Isso está lá em Romanos 1,5. Deus nos dá a graça para viver pela fé em todas as circunstâncias. José, um homem humilde e justo, viveu pela fé. Sem isso, é impossível agradar a Deus, gente. Se nós não vivermos pela nossa fé, não podemos agradar a Deus. Porque viver pela fé não é só praticar atos materiais, procedimentos ritualistas, mas acreditar em Deus. Aceitar absolutamente tudo que Deus nos manda. Lutar com todas as nossas forças para mudar o que for possível. E aceitar resignadamente aquilo que não for possível mudar. Isso é viver pela fé. Acreditar em Deus e viver em função do que se acredita. Portanto, nos parece que José da Galileia viveu pela fé. Mas algumas virtudes ou qualidades que José tem e continua tendo, senão não seria o pai de Jesus, evidente, né? Ele sempre procurou seguir a lei do seu povo, acreditava em Deus em todas as circunstâncias. Então, uma das qualidades de José é a confiança em Deus. Se vocês lerem o proto-evangelho, ou os evangelhos canônicos, vocês vão ver que José teve 5 sonhos proféticos. Desde o primeiro que eu relatei aqui para vocês, nos mostra que é uma pessoa acostumada com aquilo. Por quê? Porque ele teve o sonho e no dia seguinte o que ele fez? Absolutamente tudo o que o anjo mandou. Tudo, tudo, tudo. Não questionou em momento nenhum, demonstrando uma confiança absurda, acima do normal em Deus. Homem justo, cumpridor da lei. Imagine você retornar do teu trabalho dali a 6 meses e encontrar uma virgem sobre os teus cuidados grávida de 6 meses. Não foi fácil. A reação de José foi de tristeza. Vejam a pergunta que ele fez para ela. O que fizeste tu que eras a predileta de Deus? Como tivestes coragem de fazer isso? Esqueceste do teu Deus? Como manchaste a tua alma? Em momento nenhum ele chamou ela pelo nome. A preocupação dele é que ela estava manchando a alma, ela estava se afastando de Deus. E o fato dele não chamar ela pelo nome denota uma certa preocupação em ter uma certa distância, né?
não tinha intimidade entre eles, ele ficou preocupado com o comprometimento dela se afastar da lei. Essa foi a preocupação de José, o que indica que ele era um homem muito justo. Será que era caridoso? Como ele conhecia a lei mosaica, ele sabia o que ia acontecer com Maria, ela ia ser apedrejada. Então, por caridade, vamos chamar assim, por caridade, por dó, ele ficou com ela, ele assumiu aquele risco. Humildade. Em momento algum há relato que José tenha argumentado alguma coisa. Viram no começo que o anjo disse para Ana, mãe de Maria? Conceberás do teu ventre e da tua família se falará pelo mundo inteiro. Então Maria tinha a sua promessa. As promessas de Jesus nós sabemos. E José? Nada. Absolutamente nada. José desempenhou o papel de pai, humildemente, dando exemplos, ensinando uma profissão, amando imensamente em absoluto silêncio, o que a gente chama do silêncio dos justos. Prudência. Mesmo sabendo que Jesus era o Salvador, mesmo acreditando nisso, cada vez que o anjo avisou ele, ele se deslocou. Ele não ficou para conferir. Ele não deixou mãe e filho em perigo em momento algum. Foi um homem muito prudente. Paciência. Diante de problemas incrivelmente grandes, a gravidez de uma virgem escolhida por Deus, que estava aos seus cuidados, vejam que ele não se precipitou. Ele chegou, conversou com ela, ficou muito chateado, mas se o anjo apareceu em sonhos, quer dizer que ele dormiu, ele repousou, ele deixou para resolver o problema no dia seguinte. Denota paciência. Mas para a gente não ficar colocando todas as virtudes de José, eu achei melhor dizer que José é aquilo que o Espiritismo chama de um homem de bem. Né? Senão eu corro o risco de esquecer alguma das virtudes de José aqui. Então, após essas informações, a gente pode afirmar que José veio para esse mundo com uma missão muito bem definida. José veio para ser o protetor da Sagrada Família. Vejam que ele nunca desamparou Maria e nem Jesus até o desencarne do próprio José. Mesmo diante daquela sociedade extremamente patriarcal e machista, ele foi protetor. Toda vez que o anjo avisava ele, ele se deslocava, não deixou eles em perigo em momento nenhum. Ele cumpriu o seu papel de protetor. Esse foi o papel de José, a sua grande missão, ser protetor da Sagrada Família. Ele precisava de todas as maneiras impedir aqueles que queriam destruir aquele menino. Ele era muito importante para nós. E José conseguiu. Portanto, José pode não aparecer muito na literatura. Ele não aparece mesmo. Parece que a missão dele é pequena, né, comparada com a de Maria e tal. Parece que a missão dele não é tudo aquilo, né? Parece não ter uma missão expressiva, mas foi sim grandiosa. Por quê? Porque a missão para a qual ele foi designado, ele cumpriu com maestria. Ele cumpriu muito bem a sua missão. Ele cumpriu com louvor. Vejam que Maria veio com a missão de ser a mãe de Jesus. Ela ajudou a disseminar a doutrina? Sim, mas não que nem os apóstolos, porque a missão dos apóstolos era disseminar a doutrina. A de Maria era de ser a mãe, a de José era de ser o protetor, e ambos cumpriram com louvor a sua missão. E quanto a nós? Qual a nossa missão nesse mundo de provas e expiações? Seu Elcio. Delcio, eu vim com a missão eu vim só para provas e expiações. Claro, temos. Gente, nós temos muitas provas, muitas expiações. Mas certamente nós temos pequenas missões que foram confiadas por Deus. Podem ser pequenininhas, mas nós precisamos cumprir elas com maestria, com louvor. Quais as missões? Ser um bom filho, ser um bom pai,
ser um bom marido, uma esposa exemplar, um trabalhador espírita, um passista, enfim, seja qual for a missão, por menor que seja, desempenhe ela com louvor. É para isso que nós viemos aqui. É para isso que nós estamos nesse mundo, para desempenhar com louvor nossas missões. Eu quero encerrar o nosso estudo aqui com a questão 573 do Livro dos Espíritos, que diz assim: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E os espíritos responderam: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso e lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha uma missão, como aquele que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre sobre esta forma para a execução dos desígnios da providência. E eles arrematam magistralmente dizendo assim: cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Essa era a mensagem para vocês hoje. Espero ter ajudado em alguma coisa. Uma boa noite e fiquem com Deus.